Nós temos um outro período, que é o período cativeiro, então o período dos impérios. Então nós vamos aqui observar o seguinte: período dos impérios. Tudo isso para nós chegarmos nesses 7 livros, ok? Então nesse período, o período dos impérios, você tem aqui o Império Sírio, os sírios, depois nós temos o Império Babilônico, depois nós temos o período ou o Império Medos e Persas, tá? Depois nós temos aqui o Império Grego e o Império Romano. Eu quero que vocês prestem atenção apenas a uma questão. Neste período, que é o período dos impérios, entre o Império dos Medos e Persas, mais propriamente babilônico, ao período grego, existiu aqui um período chamado de período interbíblico. Esse período interbíblico, que é também chamado de período intertestamentário, que ele faz a divisão entre testamentos. Então, se você pegar aí a sua Bíblia, você vai ver que no livro de Malaquias para o livro de Mateus, existe aqui um espaço de tempo entre Malaquias e Mateus de cerca de 400 anos. 400 anos. Esses 400 anos entre Malaquias e Mateus é chamado de período interbíblico. Uma coisa importante neste período aqui é que esse período significa um período que Deus não falava com o homem. Deus não usava profeta. Deus não falava por meio dos seus profetas neste período. Então, se Deus não falava, houve um silêncio total de Deus. Qualquer coisa que seja escrita neste período, ele não tem inspiração. Ok? Nada mais é do que um livro como qualquer livro de filosofia, de história do mundo atual. Então, exatamente um período de silêncio em que Deus calou-se. Deus não falava com a humanidade. O que alguns historiadores, então, procuraram escrever. Eles escreveram suas histórias e a igreja procurou introduzir dentro das escrituras esses 7 livros, chamados de livros apócrifos. Por isso, então, nós temos aqui uma diferença entre a Bíblia evangélica, a Bíblia hebraica e a Bíblia católica. E aí, por isso que denominamos os 7 livros como livros não inspirados, ou tão somente espúrio, ou chamado de apócrifos. Não significa que não tenha seu valor histórico. Valor histórico, sim. Valor doutrinário, inspirado por Deus, não foi aceito pela maioria da igreja cristã. Amém? Então vamos entender aqui uma outra questão importante na divisão da Bíblia. Então nós já estudamos que a Bíblia contém 66 livros. Vejam bem, a palavra Bíblia, ela deriva-se do termo Biblon. O termo Biblon era um termo que era dado a uma folha de papiro
uma folha de papiro era escrita e várias folhas de papiro juntas formavam o que eles chamavam de Bíblon. Logo, através de João Crisóstomo, foi criado o termo Bíblia. Esse termo Bíblia significa coleção de pequenos livros. Então, quando você vai para a igreja ou para algum lugar e você leva uma Bíblia, você está levando, na verdade, uma biblioteca. Você está conduzindo uma biblioteca. Você leva 66 livros em suas mãos. E através do termo Bíblia é que surgiu o termo bibliologia, bibliófilo, bibliotecários, porque foi um termo que se tornou abrangente para tudo aquilo que é coleção de livros. Então a Bíblia significa coleção de pequenos livros. Bem, na divisão da Bíblia, nós temos aqui 39 livros no Antigo Testamento. A Bíblia passou um período de 1.600 anos para ser escrita, mais propriamente 16 séculos. 16 séculos para serem escritas. A Bíblia foi escrita no período de 1.600 anos, 16 séculos, por quantos homens? 40 homens. 40 homens. Então, quando alguém diz assim, não, a Bíblia foi escrita por homens, verdade. Por acaso Deus ia descer do céu para escrever a Bíblia? Não, ele usou os homens inspirados. Porém, a Bíblia nunca teve uma reunião. Digamos ali que o Moisés se reunisse com Jeremias, com Ezequiel, com Isaías. Vamos escrever? Não houve isso. Pelo contrário, nem se conheceram. Moisés escreveu, Jeremias escreveu, Isaías, Ezequiel, Daniel, os profetas menores, simplesmente escreveram. Mas a Bíblia não se contradiz na sua doutrina. Ela tem uma única linha doutrinária. Por quê? Porque o autor da Bíblia é o próprio Deus. Quem escreveu a Bíblia? 40 homens. Mas quem é o autor da Bíblia? O próprio Deus. Porque nela você tem o plano de Deus, a mente de Deus, o propósito de Deus para a humanidade. Então a Bíblia é, sem dúvida, o livro de Deus para a humanidade. Se alguém, de alguma forma, diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, nós vamos dizer o seguinte: por que com a Bíblia, que passou 1.600 anos para ser escrita por 40 homens, não contém nela distorção doutrinária? Porque tudo que está nela cumpre-se na íntegra nos nossos dias. É só olhar aos acontecimentos e olhar para a Bíblia e você vai ver, a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Portanto, entendendo ainda que neste Antigo Testamento, em que nós temos aí 39 livros, ele está dividido da seguinte forma: nós temos os livros chamados de lei, que é o Pentateuco, né? Pentateuco. Os livros chamados de históricos, os livros chamados de poéticos e os livros chamados de profetas. E aqui nos profetas nós temos os profeta maior e profeta menores, os maiores e os menores, o que na teologia judaica chamam de profeta anterior
e profeta posterior, porque se fala de um período antes cativeiro ou anticativeiro e período pós-cativeiro. Período em que os profetas viveram em cativeiro e período que foi após o cativeiro, já na reconstrução de Jerusalém, tá? Este período, então, nós temos aqui profeta maior e profeta menores. Os 39 livros do Antigo Testamento estão divididos nesses grupos. Há quem divida em 4 grupos e há quem divida em 5 grupos, tendo em vista que aqui nós temos 2 grupos. O mesmo acontece no Novo Testamento. O Novo Testamento nós dividimos de que forma? Livros biográficos, livros, ou livro, né? Apenas um, histórico, ou epístolas, que pode ser chamado de epístolas ou de cartas. Aqui também nós temos 2 divisões, as epístolas paulinas e as epístolas gerais ou universais. Então aqui também vamos dividir aqui entre paulinas, que são 13 cartas, e as epístolas universais, que são 8 cartas. E por fim, o livro da Revelação, que é o livro do Apocalipse. O Apocalíptico, ok? Então aqui nós temos a divisão do Novo Testamento nos seus 27 livros. Divisão do Antigo Testamento e a divisão do Novo Testamento. Bem, essa divisão é muito importante, pessoal, para nós entendermos o propósito das Escrituras. Nessa recapitulação dessas aulas, é exatamente para que fique na sua memória a divisão da Bíblia, a Bíblia no seu todo. Nesses livros biográficos, nós temos 4 livros, não é isso? Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 livros que são os livros biográficos. Esses livros biográficos também temos uma outra particularidade deles. Mateus, Marcos e Lucas, esses 3 livros formam o que nós chamamos de evangelho sinóticos. Evangelhos sinóticos. Sinótico significa visão conjunta. Visão conjunta. Mateus, Marcos e João narram praticamente as mesmas histórias. Porém, cada um deles dentro da sua ótica, dentro da sua vista, daquilo que ele viu. Por isso que Mateus traz a sua narrativa característica dele, o Marcos também e o Lucas também. O João não faz parte do evangelho sinótico. Por quê? Porque o João narra outras histórias que Mateus, Marcos e Lucas não fazem, não falam. Então ele faz uma outra narrativa, ok? Então entendendo que o Mateus, e aí você fala, por que eles são também chamados de biográficos? Muito simples, pessoal. Já explicamos, mas recapitulando isso, vamos entender assim.
Mateus escreveu para quem? Judeus. Mateus escreveu para os judeus. O Marcos escreveu para os romanos. O Lucas escreveu para os gentios. E João escreveu para o mundo universal. Universal. Então, logo, a narrativa de cada um desses livros será também de forma diferente. Por quê? Porque mediante o destinatário muda também o conteúdo. Então existem motivos no livro de Mateus que são diferentes dos motivos de Marcos, são diferentes dos motivos de Lucas. E aí você vai ter o Evangelho segundo escreveu Mateus, porque o Evangelho é um só temos um Evangelho, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Porém, o Evangelho de Jesus Cristo, segunda narrativa de Mateus, segunda narrativa de Marcos, segunda narrativa de Lucas e segunda narrativa de João. Ok? Cada um narrou da sua maneira. Como cada um deles tinha um destinatário diferente, muda também o conteúdo desses livros. Exemplo: o Evangelho segundo escreveu Mateus, você tem aqui uma escrita voltada aos judeus. Essa escrita voltada aos judeus, notem que ele começa falando da genealogia de Cristo, mas o Mateus, ele procura trazer essa narrativa a partir de Abraão. A partir de Abraão. Não é isso? A partir de Abraão. Então ele traz de Abraão e ele vai até Maria. Até Maria. Por quê? Porque o que Mateus queria dizer era que Jesus é descendente de Davi. Sendo Jesus da linhagem davídica, ele estava escrevendo para judeu. E os judeus tinham por pai a quem? Eles tinham por pai a Abraão. João capítulo 8. Vós tendes por pai a Abraão. Então, o Mateus, ele vai de Abraão até Maria, porque Maria era descendente direta de Davi. Eis aí o motivo pelo qual Jesus tinha que nascer de Maria. Não porque Maria era mais santa das mulheres, mas porque Maria era descendente de Davi. E Jesus tinha que ser da linhagem de Davi. Eis aí também o motivo pelo qual o Herodes mandou matar todos os primogênitos, porque chegou ao conhecimento dele que um descendente de Davi havia nascido. E um descendente de Davi poderia pedir ou cobrar, reivindicar o trono davídico. Esse poderia sentar-se no trono de Davi, porque ele seria, de forma de sangue, o rei dos judeus. Por isso, a matança dos primogênitos no nascimento de Cristo. Depois nós temos o Marcos. Bem, o Marcos não escreve para judeu. Para quem é que Marcos escreve? Para romanos. Então, na narrativa de Marcos, ele não traz, tá? Ele não traz genealogia. Não traz genealogia. Por que ele não traz genealogia de Cristo? Ele não fala de quem Jesus era pai, era filho, não fala de quem Jesus, a descendência de Jesus, não fala lá do Abraão, não fala do Davi, não fala de Maria. Por quê? Porque ele estava escrevendo para romanos. E para os romanos, pouco isso importava. O que o Marcos quer dizer é que Jesus é rei.
A preocupação de Marcos é mostrar Jesus como rei, e não sua descendência, não sua genealogia, porque estava escrevendo para romanos, e aos romanos isso não era de tanta importância. Mas quando o Lucas, que era um pesquisador, Lucas faz a pesquisa acerca de Jesus, e notem a semelhança no escrito de Lucas e o livro de Ezequiel. Você vai ver que todos dois usam muito a expressão filho do homem. O que o Lucas quer mostrar é que Jesus era filho do homem, ou seja, nascido como homem. Ele queria mostrar a encarnação de Cristo, a vida de Cristo como homem. E aí ele mostra nascimento, vida, morte de Cristo como homem e a sua ressurreição. Então Lucas escreve para os gentios. E como ele escreve para os gentios, o importante não era saber que ele era filho de Davi. Era tão somente importante saber da genealogia. Aí o Lucas faz o quê? Ele vai lá em Adão. Vai em Adão. E ele traz a genealogia de Adão, mas nota que ele não vai até Maria. Ele vai até José. Até José. Porque ele queria mostrar Jesus homem. Jesus que habitou entre os homens. E por fim nós temos o Evangelho segundo escreveu João. O Evangelho segundo escreveu João é um evangelho universal para o mundo inteiro. Notem que o João, ele não se prende aqui a judeu, a romanos ou a gentios. Ele se prende ao mundo. Ao mundo. Por isso, então, o João ele não procura mostrar Jesus como filho de Davi, ele não procura mostrar Jesus como descendente de Adão, mas ele procura mostrar Jesus como Deus. E aí ele não traz também genealogia, ele fala de Jesus Deus. Já começa dizendo no seu evangelho: no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. O que ele procura mostrar? Jesus estava desde o princípio. No mesmo capítulo 1, ele ainda diz o seguinte: sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio de todas as coisas. Então ele procura mostrar Jesus, que é alfa e ômega, que é o princípio e o fim. Jesus, o eterno. Ok, pessoal? Então aqui nós temos uma recapitulação de tudo aquilo que nós já analisamos. Então vamos agora